Fiel pelicano, milagre supremo de amor, Eucaristia, meu Deus e Senhor, banhado de sangue, a ti toda a Celebrar a Eucaristia, que ilumina a nossa vida e afasta as trevas que querem nos envolver. Somos hoje convidados a viver a alegria e deixar-nos conduzir por Jesus, que cura nossa cegueira e nos dá condições de ver e julgar as realidades do mundo com os olhos da fé. De pé, vamos celebrar o presidente da Federação Patrona e seus auxiliares. Fernando. Senhor é meu pastor, 364 livros. Senhor é meu pastor e nada me faltará. Senhor é meu pastor e nada me faltará. Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Já me deu o suficiente nesta vida, não peço mais. Já me deu o suficiente, já me deu o suficiente, já me deu amor e paz. Já me deu o suficiente, já me deu o suficiente, já me deu amor e paz. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa noite a todos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu ao amor de Cristo. Reunidos para celebrar esta Eucaristia, precisamos mergulhar na misericórdia de Deus na pessoa do seu Filho, para que possamos ser dignos e dignas de participarmos desta ação de graças. Reconheçamos os pecadores, silenciando um pouquinho o nosso coração. Abramos a misericórdia de Deus, cantando: Senhor, tenha piedade de nós. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos. Piedade, 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 piedade.
perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que por vosso Filho realizaste de modo admirável a reconciliação do gênero humano, concedei ao povo cristão correr ao encontro das festas que se aproximam, cheio de fervor e exultando de alegria na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados. Aprendamos da palavra de Deus a não seguir critérios humanos nem nos deixar enganar pelas aparências. Ela guia nossos caminhos, ilumina nosso olhar e nos torna despertos para tudo o que agrada ao Senhor. Ouçamos as leituras. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, o Senhor disse a Samuel: enche o chifre de óleo e vem para que eu tenha e vi a casa de Jessé de Belém, pois escolhi um rei para mim entre os seus filhos. Assim que chegou, Samuel viu a Eliabe e disse consigo: certamente é este o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse-lhe: não olhes para a sua aparência, nem para a sua grande estatura, porque eu o rejeitei. Não julgo segundo os critérios do homem. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Jessé fez vir seus 7 filhos à presença de Samuel. Mas Samuel disse: o Senhor não escolheu a nenhum deles. E acrescentou: estão aqui todos os teus filhos? Jessé respondeu: resta ainda o mais novo que está apacentando as ovelhas. E Samuel ordenou a Jessé: manda buscá-lo, pois não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Jessé mandou buscá-lo. Era Davi, ruivo, de belos olhos e de formosa aparência. E o Senhor disse: levanta-te, unge-o, é este. Samuel tomou o chifre com óleo e ungiu a Davi na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Não me falta coisa alguma.
agora sou luz no Senhor. Vivei como filhos da luz. E o fruto da luz chama-se bondade, justiça e verdade. Discerni o que agrada ao Senhor. Não vos associeis às obras das trevas, que não levam a nada, antes desmascarai-as. O que essa gente faz em segredo, tem vergonha até de dizer. Mas tudo que é condenável torna-se manifesto pela luz, e tudo que é manifesto é luz. E é por isso que se diz: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, e sobre ti Cristo resplandecerá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E vai ter a luz da vida quem se faz meu seguidor. Toda a voz do Cristo, quem a eterna glória. Toda a voz do Cristo, quem a eterna glória. O Senhor esteja convosco. Do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, ao passar Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isso, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos, os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: Vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Perguntou-lhe, respondeu-lhes: Colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: Esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais coisas? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: É este o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isto não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Interrogaram-no, ele é maior de idade, ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas.
E de fato os judeus tinham combinado expulsar da sinagoga quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: é maior de idade, interrogai-o a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego, disseram-lhe: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Então ele respondeu: se é pecador, não sei, só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: que é que ele fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: eu já vos disse e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no, dizendo: tu sim és discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde ele é. Respondeu-lhes o homem, espantoso: vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um homem, a um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: tu nasceste todos em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Então, encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor. E prostrou-se diante dele. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para enxergar, para exercer um julgamento, a fim de que os que veem, vejam, os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e disseram: porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não terias culpa. Mas, como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas, porque vós dizeis, nós enxergamos, o vosso pecado permanece. Esse texto tão comprido, tão longo e tão difícil de entender, um discurso tão claro, tão simples, que nos leva a olharmos para o nosso dia a dia. Fechando os nossos olhos, nós não enxergamos absolutamente nada. Imaginem quantas coisas aquele homem perdeu desde que nasceu. Nasceu cego. Viveu toda a sua juventude, a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude, até a idade adulta, sem conseguir enxergar nada e ninguém. Sem contemplar a beleza da criação, sem contemplar tudo o que Deus fez tão bom e agradável. Agora chega um homem que com os simples gestos, ele faz com que aquele homem seja criado de novo. Os gestos que Jesus usa nos lembra a criação do mundo, que nos lembra a existencialização daquele homem que antes não existia, porque o que nos faz existir, o que nos faz tomar consciência de que nós existimos, é a luz que nos vemos, é o som que nós ouvimos, são as coisas com as quais nós lidamos todos os dias, são as pessoas com quem nós conversamos, é o nosso dia a dia perfeita pela luz do olhar, pela luz da nossa visão. Mas aquele homem não existia porque não tinha visão. E mais, aquele homem era taxado de pecador. Pecador nos seus pais ou pecador em si mesmo. Porque antigamente qualquer enfermidade simbolizava a doença. Então aquele homem nasce cego e os discípulos perguntam: Jesus, este homem cego, este homem que não enxerga nada nem ninguém,
Por que culpa ele? Quem são os culpados deste facto da sua cegueira? Os seus pais ou ele próprio? Mas Jesus aproveita cada situação, cada momento para poder evangelizar. E diz, nem seus pais, nem ele pecou. Esta enfermidade foi constituída para que todos nós pudéssemos, para que vós pudesseis encontrar a salvação na pessoa do seu Filho. É preciso que eu realize a missão que Deus me confiou. E então, como sempre, Jesus cospe no chão e com a lama ele unta os olhos do cego e dá ordens. Vai lavar-te na piscina de Siloé, que significa enviado. O gesto de cuspir no chão e fazer o lodo nos lembra a criação de Adão e Eva. Quando Deus faz um boneco e depois insufla sobre esses bonecos e o boneco começa a viver. E então, esse mesmo gesto Jesus o repete para dar vida àquele homem, para dar luz àquele homem, para que todos os homens e mulheres vejam em Jesus, primeiro, o caminho, segundo, a luz, terceiro, a vida. São três elementos fundamentais que nós podemos contemplar a partir desse texto na pessoa de Jesus. Ele é o caminho. Quando Jesus diz, vai lavar a piscina de Siloé, Jesus indica o caminho que leva à vida. Aquele homem vai à piscina, lava-se, e depois de se ter lavado, ele começa a enxergar. Aquele homem, como você, está junto da palavra e a palavra abre os seus olhos. Olhemos aquilo que diz São Paulo na segunda leitura. Meus irmãos e minhas irmãs, sem trair o texto, outrora eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Vivei como filhos da luz, e o fruto da luz se chama bondade, se chama justiça, se chama verdade. E, portanto, discernir aquilo que é obra da luz e afastarem dos vossos corações aquilo que é obra das trevas. Não podeis vos conformar com as realidades deste mundo. E no finalzinho do texto, acorda tu que dormes, abraça a vida trazida por Cristo, enxerga o caminho que é Jesus. Aquele Jesus que, na verdade, quem o segue não se engana nem na vida nem na morte. Procuras o caminho, não vá para outro lugar. Em Jesus Cristo está o caminho. Procuras a luz, não vá em outros lugares. Não busques ao papar delas. Veja a luz que está em Cristo. Ele é a luz. Queres ter vida? Não procure outro lugar. Não haverá verdadeira felicidade senão em Jesus. Portanto, em Jesus nós temos a vida. Depois que Jesus curou aquele homem, o homem conduzido à comunidade, e a presença do homem curado cria confusão, cria muita briga, tanto para aquelas pessoas judias, quanto aquelas pessoas que eram fariseus, os escribas, os doutores da lei. Por quê? Porque na verdade o homem, a presença de Jesus cria divisões. Eu vim não trazer a paz, mas sim vim trazer o fogo. O que eu quero é que esse fogo se atende e comece a dar sequência. Aquele cego é interrogado. Como é que enxergas aquele homem que me curou? O homem que se chama Jesus Cristo, ele fez isso, ungiu, untou os meus olhos, eu fui à piscina e agora começo a enxergar. Mas quem é este homem? Este homem é um profeta. Mas os homens e as mulheres deste mundo, os homens e as mulheres que se acham inteligentes, que se acham sábios e sábias para este mundo, para as coisas deste mundo, não conseguem enxergar que na pessoa de Jesus está a verdadeira luz, que na pessoa de Jesus está a verdadeira vida, que na pessoa de Jesus está o verdadeiro caminho. E por isso é que eles, indo ao encontro dele, começam a caçoá-lo, começam a expulsá-lo da comunidade por ter sido discípulo de Jesus Cristo, por ter acreditado em Jesus Cristo. Mas para todos aqueles que enxergam na pessoa de Jesus
o caminho, a verdade e a vida, ainda que sejam cegos, ainda que sejam as pessoas mais desprezadas, porque acordaram para a vida, elas se tornam proprietárias do reino, se tornam ungidos, se tornam ungidas, se tornam aqueles que, arrancados lá do pastoreio, arrancados lá na situação em que se encontravam, que os oprimia e os afastava cada vez mais da vida, se encontrem e se considerem de fato os privilegiados. É preciso que você e eu trabalhemos para que sejamos objeto de escolha do nosso Deus. Senão, vejamos a primeira leitura. A unção de Davi foi precedida, antecedida e seguida de várias situações que nos poderiam ajudar a pensar sobre como eu estou trabalhando, o que estou fazendo aqui neste mundo, nesta terra. Enquanto os irmãos mais inteligentes, mais sábios, os entendidos da matéria, estavam ali à volta do pai, Jessé, o que aconteceu com Davi? O ruivo estava lá pastando, estava lá exercendo uma missão. E é precisamente aquele que o profeta Samuel vai ungir. Vai ungir por quê? Porque aquele que te criou sem ti não te pode salvar sem ti, dirá Santo Agostinho. Então é necessário que nós vejamos na eleição de Davi não um privilégio de Davi, mas o objeto de escolha. É Deus quem escolhe, é Deus quem nos capacita, é Deus quem nos unge. E o querer dele não depende da nossa boa vontade, não depende da nossa beleza externa ou belezas estéticas, não depende das nossas condições financeiras, não. A escolha de Deus depende da sua própria escolha. Nós não nos sentaremos à mesa enquanto aquele último não chegar. Eram 7 irmãos. E se calhar mais inteligentes do que Davi. Se calhar mais espertos do que Davi. Mas não tem jeito, é aquele que escolheu. Nós, nas nossas famílias, nas nossas casas, quantas pessoas moram aqui em Cabeçuda? Quantos católicos se dizem católicos e que estão em perfeita saúde, em perfeitas condições para que esta hora pudesse estar aqui na igreja, mas foi você que veio? Verdade ou mentira? Você não deixou pessoas na sua casa? Deixou ou não deixou? Mas o Senhor escolheu a você para que você tivesse vindo até aqui. Não porque você seja o melhor, não porque você seja melhor, mas porque Deus quis e você aceitou. E você colaborou. Assim, Samuel agiu na sua pessoa, Deus agiu na sua pessoa quando você sentiu: hoje é domingo, eu devo ir à missa. Mesmo no seu corre-corre, na luta diária, mesmo naquilo que lhe poderia ocupar, mas você disse consigo mesmo: tenho que tirar uma horazinha para ir agradecer a Deus. Isso é sinal de eleição. Isto é sinal de pertença. Isto é sinal de que você reconheceu em Cristo o caminho, a verdade e a vida. E agora, depois que nós nos abastecemos da Santa Missa, através da escuta da palavra, através da mesa eucarística, nós sairemos daqui agora ungidos para quê? Para levarmos o caminho, levarmos a vida, levarmos a luz aos nossos irmãos e irmãs. Desperta, tu que dormes, Cristo te iluminará. Essa é a expressão que você terá que levar para a sua casa. Desperta, tu que dormes, por quê? Porque está se aproximando a celebração do mistério pascal. E então é preciso que juntos acordemos para que, iluminados por Cristo, nós possamos enxergar a luz como o cego enxergou. Possamos enxergar o caminho como o cego enxergou. Possamos possuir a vida como o cego a possuiu. Vamos então, meus irmãos e minhas irmãs, continuar a nossa celebração, esperando vós que, como o cego, nós saiamos daqui e cumpramos a missão que Jesus nos cumpriu. Irmos ao poço, viermos ao poço
e estamos nos lavando da nossa cegueira, agora iluminados, clareada a nossa visão, enxergados agora e enxergando de novo, poderemos sair daqui para testemunharmos o quanto Deus nos ama e nos escolheu para sermos povo santo, o povo adquirido pelo seu sangue, povo de reis, Assembleia Santa, povo sacerdotal. Você e eu, agraciados, coloquemos-nos em pé e como sempre digamos: eu creio, Senhor, que Tu és o ungido do Senhor, Tu és o caminho, a verdade e a vida. Creio em Deus, Senhor da terra, e em Jesus Cristo, Senhor da Senhor, que foi concebido pelo Senhor Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, torna a julgar a vida dos mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Irmãos e irmãs, necessitamos da luz de Deus para não andarmos nas trevas. Rezemos a Ele para que nos acompanhe em todos os momentos, dizendo: iluminai, Senhor, nossa vida. Guiai, Senhor, os bispos, presbíteros e diáconos que têm a missão de conduzir vosso povo no caminho do Evangelho que vos pedimos. Iluminai, Senhor, nossa vida. Vós que sois a luz do mundo, despertai nossos catecúmenos à luz da fé vos pedimos. Iluminai, Senhor, nossa vida. Vós que curastes o cego de nascença, livrai a todos da cegueira do egoísmo, da discórdia e da indiferença vos pedimos. Iluminai, Senhor, nossa vida. Rezemos todos juntos a oração da campanha da fraternidade. Ó Deus, sempre ouvis o clamor do vosso povo e vos compadeceis dos oprimidos e escravizados. Fazei que experimentem a libertação da cruz e a ressurreição de Jesus. Não vos pedimos pelos que sofrem o flagelo do tráfico humano. Convertei-nos pela força do vosso Espírito e tornai-nos sensíveis às dores destes nossos irmãos. Comprometidos na superação deste mal, vivamos com vossos filhos e filhas na liberdade e na paz. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Te faz correr
nos salvam e que vos apresentamos com alegria. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário a nossa dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor. Pelo mistério da encarnação de Jesus, conduziu à luz da fé a humanidade que encaminhava nas trevas e elevou à dignidade de filhos e filhas os escravos do pecado, fazendo-os nascer das águas do batismo. Por essa razão, com os anjos e com todos os santos, entoamos um cântico novo para proclamarmos vossa bondade, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vossos santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, o vosso Filho e Senhor nosso. Santificai vossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão. Dando graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando após a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai com da vida e o cálice da salvação e vos agradecemos, porque vos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos dos vossos filhos e filhas, Maria Gorete Jerônimo de Oliveira, José de Bento, Custódia Pinheiro Bento, Gil Mar Bento, Manuel Pinheiro, Joaquina Marcos Pinheiro, para as almas do purgatório, para as almas das famílias Castilho e Rancheski, a quem chamastes para vós, configurados com Cristo na morte, com Cristo também parte igualmente da sua ressurreição. Lembramos também dos outros nossos irmãos e irmãs que moraram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida, a acolher junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós nos pedimos, tenha piedade de todos nós. De modo especial, o Paulo, que esteve a aniversário ontem, e todos os aniversariantes do dia de hoje, dando-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos e todos que neste mundo nos serviram, a fim de nos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos de nosso Salvador, rezemos: Pai nosso, Que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. livramos de todos os males, ó Pai, e damos hoje a vossa paz.
paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto, vendo a esperança, aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os vossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, uma paz e unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos livre. Cordeiro de Deus, Que tirai os pecados do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, dai-nos a paz. eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, disse Jesus. Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entender minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Amém.
Oremos. Ó Deus, luz de todo ser humano que vem a este mundo, iluminai nossos corações com o esplendor da vossa graça, para pensarmos sempre o que vos agrada e amarmos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, libertos da nossa cegueira, agora enxergamos o caminho, a verdade e a vida. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Para